Olá, bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química da Univesp. Essa é a disciplina de prática para o ensino de Química 2. Então, na semana passada, na semana 1, a gente teve uma introdução sobre a ênfase na abordagem investigativa, no ensino por investigação, que a gente vai conduzir as próximas semanas, essa disciplina. E essa é a primeira aula, né, a aula número 2, que a gente está tendo aqui no outro ambiente, que é o laboratório. Então, a partir dessa aula, a gente vai ter a companhia aqui do professor Maurício, que ele é um professor da educação básica, mas também realiza estudo de pós-graduação em educação científica aqui na USP. Ele vai colaborar com a gente. Essa primeira aula, a gente vai tentar trazer uma situação, um problema, para colocar esse contexto, para desenvolver então a investigação relacionada à questão dos combustíveis. Então tem muita discussão em relação a se usa o álcool, né, o etanol, ou se usa gasolina como combustível, as questões de custo, as questões não só econômicas, mas também ambientais da decorrência da utilização. Então a gente vai fazer uma atividade para identificar o poder calorífico desses dois combustíveis. Em um deles, no caso do etanol, a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais quantitativa. Então vai obter os dados aqui, né, para poder fazer os cálculos, e a gente vai apresentar tudo isso nos slides na sequência para vocês. No caso da gasolina, a gente vai optar por uma abordagem mais qualitativa, para perceber um pouco essa questão dos efeitos produzidos, porque o ambiente aqui é um ambiente fechado, então a gente não pode gastar também muito tempo fazendo essa atividade em função do que vocês vão poder visualizar, então, como produto dessa atividade. Olá a todos e todas. Então, a gente está propondo para vocês construírem uma sequência em cima da temática de combustíveis e colocar a química como uma disciplina capaz de trazer alguns experimentos, algumas ferramentas que sejam capazes de aprofundar o conhecimento sobre a questão. Como o professor Aguinaldo já citou, existem muitas variáveis que influenciam na escolha de um combustível. O que a gente vai conseguir trazer aqui são dados mais técnicos referentes à capacidade do fornecimento de energia por esse combustível. Então, ok, para esse experimento, para medir o poder calorífico ou a capacidade calorífica do etanol, nós primeiro temos que construir um ambiente que vai receber, um sistema que vai receber a energia da queima do etanol. Esse sistema nada mais é do que 150 ml de água destilada. A gente optou aqui no momento pela água destilada. Eu só vou abrir para... Então, a queima do etanol, o calor liberado por essa reação química, vai ser utilizado para aquecer 150 ml de água. Lembrando que ele levantou, né? Aproveita aí a água na altura dos olhos para ele ter exatamente a graduação e obter os 150 ml de água. Então, a gente tem aqui um termômetro, né, no sistema, para não ficar segurando, em função do calor que vai emanar aqui. Então, ele está amarrado, preso. E a gente vai colocar, então, ele em contato com a água. Exato. E como apresentado na fórmula, no slide disponibilizado para vocês, o que a gente pretende fazer? A gente pretende variar 30 graus centígrados da temperatura de 150 gramas de água. Por quê? Pela fórmula do calor, a gente vai conseguir, a partir dos dados de massa, variação de temperatura e o dado da capacidade calorífica da água, do coeficiente calorífico da água, a gente vai conseguir calcular a energia que esse sistema recebeu pela queima. Bom, e quem vai queimar? O nosso sistema de queima consiste de uma lamparina bastante simples, com etanol. Nós medimos a massa do conjunto lamparina mais etanol no início do procedimento. Nós realizaremos então a queima do combustível, esperaremos que a temperatura varie em 30 graus, mas essa temperatura, esse valor pode ser alterado tranquilamente em 40, 50 graus Celsius, aqui é só para agilizar o procedimento. Então, esperaremos o sistema variar, os 150 gramas de água variar em 30 graus Celsius. Após o experimento, apagaremos a lamparina e mediremos a massa do conjunto novamente. A diferença de massa do sistema inicial para o sistema final consiste na diferença de massa
na massa utilizada pelo combustível, ou seja, a quantidade de combustível utilizada para se fornecer a energia que nós calculamos pela fórmula do calor. Então, aqui eu vou aquecer o sistema, acender o sistema. Então, essa é a chama do etanol, vai ser utilizada para aumentar a temperatura do sistema formado pelos 150 mililitros ou 150 gramas de água, considerando a densidade igual a 1. A questão agora, uma das questões que se pede, que você poderia pedir para os estudantes, é que além de analisar a variável temperatura, que ele consiga compreender, que ele consiga fazer um registro do sistema total. Por quê? Nós estamos considerando, idealmente, que o calor fornecido pela chama da lamparina está sendo utilizado para aumentar a temperatura do sistema água. Mas o que mais essa chama acaba aquecendo? Os dados que vamos obter experimentalmente, será que são dados confiáveis? Provavelmente sim, é um dado que faz bastante sentido, mas quais são as limitações desses dados? Esse dado ele vai se distanciar do valor encontrado na literatura para mais ou para menos. Por quê? Por que existirá essa diferença? São algumas questões investigativas que você pode colocar em função do próprio experimento, né? Ou seja, o dado que a gente vai obter apresenta algumas limitações. Então aqui o que você fará é aguardar que a água passe a sua temperatura inicial de 20 graus Celsius, nós faremos isso, esperaremos que passe de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius e ali interromperemos o experimento. Bom, então após esse tempo a gente já chegou na temperatura ideal, então a gente vai agora fazer o quê? Apagar o sistema para poder fazer a medição da massa do quanto foi consumido de etanol. Assim que a gente tiver obtido a massa do quanto foi consumido de etanol, a gente já pode também iniciar o mesmo processo para a obtenção das informações do poder calorífico, agora da gasolina, para que a gente possa comparar então do etanol, que a gente já terminou, está fazendo as mensurações para poder fazer os cálculos, que a gente vai deixar disponível aí para vocês nos slides, e a gente já vai começar então agora a fazer a queima da gasolina, mas lembrando que no caso da gasolina a gente não vai fazer as medições, a gente vai fazer uma opção mais qualitativa, de observar o que está acontecendo. Tudo bem? Então vamos lá. Em relação aos dados, para o etanol... Bom, vamos lá. Então o começo do nosso sistema pesava 71,74 gramas. Após a queima e o calor liberado ser utilizado para aumentar em 30 graus Celsius 150 ml de água, a massa de combustível necessária para isso foi de 4,67 gramas, já que a massa diminuiu essa quantidade entre o sistema inicial e o sistema final. Pois bem, pelos cálculos de calor que nós realizamos, ou seja, 150 gramas de água, considerando o calor específico dela igual a 1 caloria por grau Celsius variado, e a variação de temperatura igual a 30 graus Celsius, nós saímos com o resultado de 4,5 quilocalorias, ok? Então significa que para ser liberado 4,5 quilocalorias para se fornecer 4,5 quilocalorias para o sistema, nós utilizamos 4,67 gramas do etanol, tudo bem? Com isso, vocês podem agora realizar diversos cálculos. O primeiro é quantidade de energia liberada para cada grama ou para cada quilograma de combustível utilizado. Utilizando as informações de massa molar, de massa para cada mol desse combustível, é possível agora fazer várias conversões. Por exemplo, calcular a energia liberada para cada mol de combustível utilizado. Considerando a equação completa do etanol, é possível calcular a quantidade de energia liberada para cada mol de dióxido de carbono produzido, que também é uma estimativa bastante interessante, considerando a quantidade de dióxido de carbono, a quantidade de carbono emitida pelo combustível.
A partir desses dados é possível fazer um longo tratamento matemático em função daquilo que você queira comparar, daquilo que seja possível comparar a partir dos dados quantitativos. Ok? Isso. Então, após ter sido apresentado para vocês nos slides de todos esses cálculos que foram feitos em relação ao etanol, agora a gente vai fazer a queima, então, para identificar o poder calorífico da gasolina. Bom, então como foi observado, vocês puderam ter uma possibilidade de trabalhar quantitativamente a partir da determinação para o etanol e qualitativamente o que vocês observaram para o caso da gasolina. Então, dessa forma, a gente tem duas possibilidades de trabalhar, ou qualitativo ou quantitativo, para poder discutir essas questões relacionadas a vantagens e desvantagens do uso desses combustíveis, de modo que essas escolhas possam ser um pouco mais fundamentadas, em evidências que vocês encontraram relacionando os conhecimentos e deixa de ser uma visão um pouco ingênua, muito romântica dessas questões de uso ou não dos combustíveis fósseis. Isso. Conceitualmente, a gente consegue trabalhar com muitos aspectos. A termoquímica envolvida na queima de um combustível, a gente poderia trabalhar isso em aspectos da ligação química, qual que é a natureza dessa energia, podemos incluí-la numa sequência mais ampla sobre o uso de combustíveis. Socioambientalmente, a gente consegue ampliar essa discussão para as questões ambientais, para as questões sociais, principalmente quando a gente debate as formas de obtenção desses combustíveis, a forma de obtenção, produção e extração desses combustíveis, ok? As experiências trazem para a gente alguns elementos, por exemplo, na queima fica muito evidente o que acontece na combustão incompleta da gasolina. A gente vê também como é evidente, é possível sentir a quantidade de calor liberada na queima da gasolina e na queima do etanol em função do tempo, ou seja, qual que tem sensorialmente, qual que libera a maior quantidade de calor. Os dados da gasolina, dependendo da situação do seu laboratório, seria possível também medir quantitativamente. Para isso, você teria que ter um ambiente mais arejado, o uso de uma capela, mas consideramos não ser possível utilizá-la dentro de uma sala de aula comum ou dentro de um laboratório não muito equipado. Apenas demonstrativo para ver como que a combustão incompleta da gasolina gera uma quantidade de poluentes bastante visível. Bom, então dessa forma a gente finaliza essa primeira aula no ambiente do laboratório, trazendo essa possibilidade de discussão para vocês e a sugestão é que vocês acessem o ambiente virtual, tem materiais dos roteiros, materiais complementares também em relação a essa questão dos combustíveis, de vantagens e desvantagens da utilização, e a gente continua essa discussão, então, após a leitura desse material. Então, nos vemos na próxima aula.